E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando na educação. Sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então vamos para a videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje teremos Ciências nono ano, com nosso conteúdo capítulo 10, Genética e Hereditariedade, parte 2. Esse conteúdo você encontra nas páginas 207 a 210 do seu livro didático. Então, segue aí para o nosso conteúdo. Seguindo aí os nossos tópicos, vamos para o tópico 3, cromossomos homólogos e número haploide, ok? Então, ao examinar o microscópio os cromossomos condensados das células do corpo humano, os cientistas perceberam que existem 46 em cada célula. Então, o ser humano é caracterizado por ter 46 cromossomos em cada uma de suas células, ou pelo menos a maioria, certo? De acordo com suas características, como tamanho e a forma, agrupam-se em 23 pares distintos entre si. Então, nós temos 46 cromossomos organizados em pares, 23 pares, ok? Outras espécies dotadas de células eucarióticas também têm cromossomos que se agrupam aos pares. É o caso da ervilha, com 7 pares, ou seja, 14 cromossomos ao todo, certo? Os cromossomos de um mesmo par, ou seja, se eu tenho dois cromossomos juntinhos ali formando par, cada cromossomo desse par é denominado cromossomo homólogo, ok? Então, nós temos aí os cromossomos homólogos, são os que formam os pares, certo? Cada um dos pares. O número de pares de cromossomos homólogos de cada célula varia de uma espécie de ser vivo para outra. Esses números de pares é válido para todas as células do corpo, exceto, por isso que eu disse que a maioria tem 46 cromossomos com 23 pares, certo? Exceto para os gametas, ou seja, as células reprodutivas, apenas os gametas não possuem esse número de 46, ou seja, 23 pares. Durante sua produção, os gametas recebem apenas um cromossomo de cada par de homólogos, ou seja, na formação, certo, do gameta, seja ele masculino ou seja ele feminino, na formação desse gameta, ele só vai receber um cromossomo homólogo daquele par que o pai e a mãe têm, apenas um vai sair e formar o gameta. Então, ao invés de 46, ele só tem 23, ok? Simbolizamos por N o número de cromossomos presentes nos gametas. Dizemos que N é o número haploide, certo? De cromossomos da espécie, ou seja, o número haploide é o número de cromossomos no gameta daquela espécie, o gameta masculino, o gameta feminino. Então, o número N é o número haploide. Os gametas são células haploides. Por quê? Porque contém apenas um cromossomo de cada tipo, ok? Daquele par, apenas um forma aquela célula. Então, como ele possui número haploide, os gametas são células haploides. Ao invés de 46, tem apenas 23 cromossomos. Como as outras células do corpo de um organismo eucariótico têm o dobro do número dos cromossomos dos gametas, dizemos que elas são células de 2, ok? Células diploides possui 2N de cromossomo, ou seja, o dobro dos cromossomos de um gameta, ok? A tabela aqui ao lado mostra os valores de 2N, ou seja, das células diploides de algumas espécies. Não existe uma relação entre o número de cromossomos e o grau de complexidade da espécie ou o tamanho do organismo. É apenas para você conhecer que cada espécie tem uma quantidade de cromossomos X no interior de cada uma de suas células. Lembrando sempre que os gametas têm a metade desses cromossomos. Então nós temos aqui, por exemplo, a mosca das frutas só possui, cada uma de suas células possui 8 cromossomos, ou seja, 4 pares. Nós temos o ser humano que possui 46 cromossomos, 2N, o dobro. Então,
O gameta vai ter 23. O gameta da mosca vai ter apenas 4. Né? O chimpanzé, né, um primata, possui 48 cromossomos, ou seja, 24 pares. Ok? Vamos adiante. 4. Cromossomos e reprodução humana. O zigoto é diploide. Vixe, o que seria zigoto então, professor? Temos o gameta, que é haploide, ou seja, possui apenas um cromossomo de cada par, apenas 23, mas quando o gameta masculino se junta com o gameta feminino através da fertilização ou fecundação, essa nova célula juntou os 23 cromossomos do pai com os 23 cromossomos da mãe e aí formou uma célula diploide, ou seja, formou uma célula com 46, ok? Então, cuidado para não confundir. Os gametas são haploides, só tem 23 cromossomos, falando da espécie humana. O zigoto é a célula que se forma através da fertilização ou fecundação. É quando o gameta masculino se junta com o gameta feminino. 23 com 23, 46. Então, o zigoto, que é a célula inicial de todo ser humano, nós todos nos iniciamos como um zigoto, é uma célula diploide, ok? O zigoto se desenvolve por divisões celulares. O desenvolvimento do zigoto ocorre por meio de sucessivas divisões celulares. Em cada uma dessas divisões é feita uma cópia fiel do conjunto de 46 cromossomos. Então, uma vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, 8, 16, 16, 32 e assim vão se dividindo. Mas a cada nova cópia você tem uma cópia fiel, ou seja, aqueles 46 inicial do zigoto são 46 em cada duas que se formaram. Os 46 de cada duas que se formaram vão se tornar 46 em cada 4 que se formaram. E assim por diante. Então, todos somos uma cópia do zigoto, a célula original, ok? Os gametas são produzidos por um tipo especial de divisão celular, que reduz pela metade o número de cromossomos, pois cada gameta recebe apenas um cromossomo de cada par de homólogos. Então, no órgão reprodutor masculino e no órgão reprodutor feminino, que é onde serão gerados os gametas, nessa divisão para formar os gametas, ao invés de gerar uma célula com 46, ele vai fazer o contrário. Vai pegar apenas um alelo, certo? Um alelo do par de cromossomos e vai mandar para fazer o gameta. Ou seja, ao invés dos 46 que estão presentes em todo o corpo, ele vai pegar a metade, tirar e formar apenas 23. Exatamente para começar tudo de novo. Os 23 do pai com os 23 da mãe formam os 46. Aqui você tem esse esquema simplificado da reprodução humana, certo? A produção dos testículos formam células haploides, ok? A célula haploide masculina, espermatozoide, e a célula haploide feminina, o óvulo. Através do processo de fecundação ou fertilização, forma a célula inicial que 23 de cada lado passa a ser uma célula diploide, ou seja, com 46. Seguindo as sucessivas divisões, cada nova célula também tem os 46 até chegar no indivíduo recém-nascido com todas as suas células também 46. Tópico 5, que é genética. Desde a antiguidade sabe que características, cor dos olhos, formato dos lábios, cor do cabelo, altura, né, e outras características mais são transmitidas de pais para filhos, ou seja, são características hereditárias. Características hereditárias são aquelas características passadas de geração para geração, de pai para filho, ok? Pensava-se, porém, que essas características eram simplesmente misturadas de geração em geração. Somente no século XIX é que o conhecimento humano sobre a hereditariedade começou a sofrer considerável avanço. O responsável pelos primeiros passos
nessa área do conhecimento humano foi Gregor Mendel, olha aí de novo suas ervilhas, né? Que realizou uma série de experimentos com ervilhas, alguns dos quais foram relatados no começo desse capítulo. Os genes e a maneira como eles são transferidos para os descendentes é o objeto de estudo da área da ciência chamada genética, ok? Apresentada no restante do capítulo e que se comenta a hereditariedade, ok? Mostra-se como interpretar os resultados de Mendel e se esclarecem alguns dos fundamentos de transmissão de genes aos descendentes, ou seja, não são misturados, mas são selecionados, ok? Porque nós temos 23 características do pai, 23 características da mãe, que vão ser combinados, sendo que algumas características se sobressaem às outras, certo? Foi aqueles experimentos das plantas das ervilhas, plantas altas que nós misturamos os pólens. Primeira geração, todos os descendentes foram plantas altas, mas quando pegaram os descendentes, misturaram entre si, 75% foi planta alta e 25% foi planta baixa, ou seja, já teve uma nova característica surgindo, certo? Então, isso provou que algum gene, algo dos nossos cromossomos, alguém se sobressai a outro. Quando esse que se sobressai a outro não está presente, aquela nova característica surge. Vimos que a primeira geração só deu planta alta, mas a segunda geração deu uma parte alta e a outra baixa. Quer dizer que a alta é uma característica que se sobressai, ela está acima da baixa, ou seja, ela vai prevalecer. Mas se não tiver aquele gene de ser alto, aí vai prevalecer a baixa. Do mesmo jeito foi a cor verde, cor amarela, certo? Uma cor se sobressai, prevalece sobre a outra, ok? Então, tópico 6, isso tudo é conteúdo estudado pela genética. Tópico 6, alelos localizam-se em cromossomos homólogos, ou seja, os alelos vão estar nos cromossomos homólogos, ou seja, aquele par de cromossomos que formam aquela característica. Os cromossomos homólogos se assemelham em forma e estrutura e contêm genes correspondentes às mesmas características aqui, ok? Nas células de ervilha, por exemplo, há 7 pares de cromossomos homólogos, ou seja, 7 pares dão 14 cromossomos ao todo, na espécie ervilha. Em um deles há um gene relacionado à altura da planta, que a gente acabou de comentar. No cromossomo homólogo a esse, na mesma localização, também há um gene relacionado à altura da planta. Ok? Os genes que ocupam os mesmos locais no cromossomo homólogo são chamados alelos. Então eu tenho aqui o par de cromossomos. Esse par, ou seja, esse cromossomo com esse cromossomo juntos, formando par, são os cromossomos homólogos. Cada cromossomozinho desse, que dá a mesma característica de altura, é um alelo. Só que vamos ver mais na frente que a gente vai ter um alelo dominante e outro que não é dominante, certo? Mas os dois dão a característica da altura, ok? Então, cromossomos homólogos são aqueles que fazem parte da mesma característica. Cada cromossomo é um alelo, ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo para hoje. Vamos ver aqui a nossa atividade. Foram abordados os assuntos cromossomos homólogos e número haploide, cromossomos de reprodução humana, o que é genética, alelos localizam em cromossomos homólogos. Vamos ver aqui a nossa atividade. Na primeira, o que são cromossomos homólogos e quantos pares de cromossomos a maioria das células humanas possui. 2 perguntas, 2 respostas. Cromossomos homólogos são isso. E existem quantos pares de cromossomo na maioria? A gente falou que tem a maioria, tem exceção. 2.
Descreva a diferença entre células haploides e células diploides. Células haploides são isso, células diploides são isso. 3. Como são chamadas as células de reprodução humana? Nós falamos, as células de reprodução humana são chamadas, em geral, são os... Aí vem a segunda parte. Qual é a masculina e qual é a feminina? Então, entenda. Na 3, de forma geral, como se chama a célula de reprodução humana? Pronto, aqui é a palavra. Agora, esses, como se chama masculina e como se chama feminina? Então, tem um nome geral e tem o nome para masculino e para feminino. Então, você vai fazer isso. Vai dizer o nome geral e depois vai dizer qual é a masculina e qual é a feminina. 4. Descreva como ocorre o desenvolvimento do zigoto, certo? Tá, a célula inicial aí, como ele é, como é o desenvolvimento dele, certo? Nossa célula inicial. 5. Descreva como os gametas são produzidos. Nós falamos agora há pouco como eles são produzidos. 6. Explique o que são características hereditárias. Ok? 7. Qual é o objeto de estudo da genética? Ou seja, a genética estuda o quê? E 8. Descreva o que são os chamados alelos. O que são os alelos de tudo isso que a gente falou, ok? Então essa aí foi a nossa atividade de hoje. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Deixa aí o seu joinha se você gostou do nosso conteúdo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives. E vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.